de se tornar a cada dia um devocional diário para você, onde você pode experimentar o mover de Deus, da palavra, e sempre estar crescendo na meditação da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é riquíssima, e ela, quando vem de encontro ao nosso coração, serve como um instrumento nas mãos de Deus, para abençoar nossa vida, nossa casa, nossa família. Enfim, a palavra de Deus é Deus falando conosco, é Deus ministrando a sua santa e bendita palavra ao nosso coração. Cada vez que paramos para meditar um pouco na palavra, cada momento que nós damos ouvido à palavra de Deus, nós estamos, na verdade, permitindo que Deus toque a nossa vida, nosso coração e mude a nossa história. Quando paramos para ouvir, estamos oportunizando a nossa vida no sentido de permitir Deus fazer parte do nosso viver diário, e que aí então vemos a graça e o mover, a manifestação de Deus em direção da nossa vida, nos abençoando, alcançando a nossa casa, a nossa família. Eu quero meditar com você nesta manhã um tema da palavra de Deus muito interessante. Antes só queria deixar o aviso, dia 15 agora, a pastora Iani estará conosco, uma jovem pastora, mulher de Deus, que foi curada de uma maneira poderosa de lepra. O testemunho dela é incrível, vai ser no domingo, dia 15 agora. Ela estará conosco, o nosso culto começa às 19 horas, estará testemunhando aquilo que Deus fez, a cura tremenda e poderosa de Deus na vida dessa serva de Deus. Também no dia 22, 23, 24 e 25 de maio, estará conosco o pastor Andres Balestreiro, um homem de Deus, estará pregando a palavra, um colombiano que vem aí com uma mensagem poderosa de Deus para abençoar nossa vida. Eu tenho certeza que você será extremamente abençoado se ali estiver conosco. Você é muito, muito bem-vindo, é convidado nosso. Começa então no domingo, dia 22, às 19 horas. A pastora Iani também no domingo, dia 15. Primeiro dia 15, às 19 horas. Depois, pastor Andres Balestreiros, dia 22, 23, 24 e 25 de maio, conosco ali pregando, ministrando a santa palavra de Deus. O tema que eu quero meditar contigo nesta manhã é muito importante. A justificação, ou somos justos pela fé, somos considerados diante de Deus sem pecado, limpos, perfeitos, aceitáveis a Deus através da fé. A palavra de Deus diz assim em João 3,36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Esse texto é profundo, interessante, é um texto que nos reporta a compreender ou a entender um pouco mais a respeito de se tornar salvo, justificado em Cristo Jesus. O texto nos leva a entender, a compreender como trabalha Deus na questão da justificação. Muitas pessoas pensam que serão salvas porque são bonzinhos, porque ajudam bastante os pobres, ou porque faz bastante caridade, ou porque tem um comportamento justo, é uma pessoa que, afinal de contas, não mata ninguém, não rouba ninguém, e, enfim, eu sou quase salvo, quase consigo me salvar. É assim que a pessoa muitas vezes declara. Na verdade, quando está dizendo, não, eu sou bom, eu sou isso, aquilo, está dizendo, eu tenho suficientemente prerrogativas para ser salvo por mim mesmo. E a Bíblia diz que nós não somos salvos por nós mesmos, pela nossa capacidade, pela nossa condição humana, mas é pela fé que encontramos então a salvação em Cristo Jesus, ou seja, o perdão dos nossos pecados, e Jesus nos torna limpos, purificados, apesar de todas as coisas que temos cometido e que temos praticado no transcorrer da nossa vida. Jesus então me alcança de uma maneira sobrenatural, é algo que vem de Deus, faz parte do amor e da misericórdia de Deus em direção às nossas vidas. Então não importa o quão bonzinho eu seja, ou o quanto de corrente que eu já tenha feito na minha igreja, ou o quanto eu já tenho pago minhas penitências, ou o quanto eu tenho feito votos e propósitos, isso não me salva, isso não me deixa melhor do que o outro, do que uma outra pessoa. Mas, na verdade, a Bíblia tem um caminho.
Hebreus 10, 38 diz, todavia o meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, nele não se compraz a minha alma. Ainda Hebreus 11, 6 diz assim, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então é pela fé que nós conseguimos agradar a Deus. Agradar não no sentido que é pela fé que eu sou bonzinho, que eu me torno bom, mas é que pela fé eu me torno agradável a Deus. Ou seja, quando aceito a Jesus, quando creio no Filho, quando aceito o Filho, quando fico no Filho, quando permaneço no Filho, eu me torno agradável a Deus. Porque Deus não vai recusar o seu Filho, não vai rejeitar o seu Filho. Ainda em Efésios encontramos um texto muito tremendo que diz o seguinte, que quando estávamos espiritualmente mortos, Efésios 2,5, quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Esse texto está na Nova Tradução da Linguagem de hoje, um pouquinho melhor, mais fácil para entendermos aqui o que é que nós estamos ministrando, então, nesta manhã. Pela graça de Deus, vocês são salvos. Ou pela graça de Deus, somos salvos. Efésios 2,8 diz assim, pois pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isto não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. Até para ter fé, para crer, eu preciso da graça de Deus. Do presente que eu não mereço. Da bondade e misericórdia de Deus que é imensa. Deus nos olha, Deus nos vê, não pelo quanto somos bons ou perfeitos, mas Deus nos olha, Deus nos vê com os seus olhos bons e com os seus olhos perfeitos. Alguém disse, eu jamais poderia amar como Deus. É verdade, porque o amor de Deus não é como o nosso. O amor de Deus é perfeito. Ele nos restaura. O amor de Deus sara a nossa vida. O amor de Deus transforma a nossa história. Não é porque você... tem muitas pessoas até que vão atribuir algumas prerrogativas para que o amor de Deus nos alcance. Nós não temos nenhuma suficientemente boa para isso. O amor de Deus é a graça de Deus, é o favor de Deus, é o presente de Deus para mim e para a sua vida. Ele nos restaura independente daquilo que temos ou que somos. Independente da minha raça, da minha cor, do meu credo, independente da minha intelectualidade ou não, independente do que eu tenho de dinheiro ou não. O amor de Deus não está preso a nenhuma dessas coisas. O amor de Deus vê e enxerga as nossas vidas através dos seus olhos de misericórdia, os seus olhos de amor, o seu coração pronto a abençoar, a nos dar o presente da vida eterna, do perdão dos nossos pecados, simplesmente porque Ele é Deus misericordioso e a sua graça permanece para sempre, diz a Bíblia, porque a sua misericórdia não tem fim, dura para sempre. E é por isso que nós somos alcançados. Não porque temos ou deixamos de ter, porque somos ou deixamos de ser. Se eu sou brasileiro, japonês, hindu, se eu sou branco, se eu sou negro, se eu sou amarelo, não importa isso para Deus. Importa é aquilo que vai no nosso coração, a nossa alma, porque isso sim tem o objetivo de Deus para abençoar nossa vida, para alcançar nossa família, para nos tornar restaurados por Deus. Ainda em Hebreus 2,9 diz, mas nós vemos Jesus fazendo isso. Por um pouco de tempo ele foi colocado em posição inferior à dos anjos, para que pela graça de Deus ele morresse por todas as pessoas. Agora nós o vemos coroado de glória e de honra por causa da morte que ele sofreu. Aqui nós vemos o escritor de Hebreus exaltando a Jesus, colocando Jesus numa situação que ele está de verdade, porque ele adquiriu esse direito quando morreu, em meu e em seu lugar. Ele fez isso por amor e para que a graça de Deus pudesse se manifestar de uma maneira sobrenatural. Quando nos colocamos diante do Senhor, vemos exatamente isso acontecendo. Querido telespectador, você que está me assistindo aí do outro lado do seu televisor,
ou mesmo no seu computador. Eu quero dizer uma coisa a você. Basta simplesmente a fé, para que a graça nos alcance e nos restaure. Eu quero orar nesta manhã, pedindo a Deus que Deus coloque em seu coração uma fé suficiente, simples, para que você possa crer em Jesus e colocar sua vida na presença dEle, para que a sua vida possa ser transformada. A minha oração, Senhor, é que o Senhor alcance o meu telespectador, que o Senhor alcance o internauta, que o Senhor alcance esta pessoa agora, em nome de Jesus. Que a tua graça seja derramada nesse coração e que agora, neste momento, comece a brotar uma centelha de fé suficiente para transformar a vida, a família e a história dessa pessoa, em nome de Jesus. Querido, fique na paz, fique na presença do Senhor. Até amanhã, se Deus quiser, em nome de Jesus, fique com Ele. Amém.